Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da US Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro aqui de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, o expositor espírita Saulo César falará sobre o tema Parábolas e Epístolas às Comunidades Cristãs. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é uma alegria estar de novo aqui com vocês para mais um Café com Luz. Uma oportunidade da gente conversar sobre essencialidade, espiritualidade, um bate-papo informal, tomando um cafezinho. Quem não gosta de café, toma um chazinho, traz um copo d'água, um suco. A gente convida você para estar, de certa forma, nessa mesa, mesmo que seja virtual. E para o café de hoje, nós vamos chamar nosso querido amigo Saulo César. Tudo bom, Saulo? Tudo bem, Maurício. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Muito bom esse bate-papo em torno do Evangelho da doutrina espírita. Pois é, gente. Olha, eu sem muita formalidade, que não é a nossa questão, né, Saulo? Mas só para lhe apresentar. Nosso amigo Saulo trabalha, casa de trabalho é a Federação Espírita do Distrito Federal. E o Saulo também é o coordenador de um projeto muito bacana, que é o Evangelho por Emmanuel, publicação da FEB. A gente já faz logo uma propaganda para vocês poderem curtir. E é membro da equipe do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da FEB, o NEP. Quando fala pesquisa, uma coisa, pesquisar, de estudar, né? Uma coisa bacana. E, para aproveitar a presença dele, nós vamos falar hoje, Saulo, sobre Evangelho, parábolas e epístolas às comunidades cristãs. Tem gente que não gosta do Evangelho, mas já arrepia. Isso deve ser um assunto complicado, né? Faz uma introduçãozinha para a gente aí disso. Isso é interessante, Maurício, porque a Boa Nova ela foi divulgada através de parábolas e de epístolas. Se a gente pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e separar assim, quais versículos são literais e quais versículos são parábolas, nós vamos tomar uma surpresa, porque 52%, mais da metade dos versículos dos 4 evangelhos são parábolas. E o que é parábola? Esse aqui é uma questão interessante. Nada a ver com parabólica, não. Não. A parábola é uma palavra que vem do grego parabolê, que significa pôr de lado, comparar. Que é você pegar o elemento de uma coisa e utilizar para explicar outra. Mas aí tem um detalhe, porque a palavra parabolê é grega, e Jesus não falava o grego. Parábola surgiu com Aristóteles como recurso de oratória, de retórica, para o orador na hora que ele vai fazer uma exposição. Mas essa palavra traduz do hebraico uma palavra chamada machal. E o machal é muito mais amplo do que essa parábola como elemento de comparação. Uma piada, um dito enigmático, um enigma, também são parábolas. A gente vai encontrar muito isso no Evangelho. É um recurso pedagógico. E é interessante porque, na atualidade, a gente tem notícia de que no Ministério da Educação existem pesquisas avaliando a eficácia da utilização de parábolas no processo de ensino. Porque como a parábola, ela, ao mesmo tempo que ela trata de um assunto, ela desfoca dele, ela ajuda a pessoa a ficar mais livre, mais sem amarras para poder apreender aquele conteúdo. Então, a gente percebe que Jesus utilizou com sabedoria. Então, ele está atual? Muito, muito. Aquilo que Jesus utilizou como método pedagógico é algo que a gente tem que trazer para os nossos dias. Porque foi, sem dúvida nenhuma, o maior mestre que nós tivemos na história da humanidade.
Epístolas a gente fala no outro bloco, mas ainda em parábolas, a gente começa a perceber que Jesus precisava, se ele viesse trazer a linguagem evoluída das esferas em que ele habitava, talvez a gente não o compreendesse. E como é que Jesus, quais elementos que Jesus vai utilizar para tecer essas comparações? Fala um pouquinho Eu acho que isso é interessante, porque a parábola tem um negócio que a gente considera muito bonito, que ela se vale do cotidiano da vida das pessoas. Então não está falando de coisa abstrata. A parábola do filho pródigo é o filho, um pai de família. A parábola da ovelha perdida é um pastor com as suas ovelhas. A parábola do joio e do trigo são duas coisas que aconteciam no cotidiano. Então Jesus constrói as suas parábolas com um elemento do dia a dia, para nos mostrar o que é muito importante. O Evangelho, ele está presente no nosso cotidiano. Não são leis que estão abstratamente no nosso pensamento, que estão longe no céu, que a gente não consegue imaginar, mas ele pegava os elementos do dia a dia para revestir as leis divinas. Então, quando a gente aprende a olhar para o mundo e encontrar o Evangelho no mundo, nós estamos fazendo essas parábolas que Jesus nos ensinou. É bacana isso, porque há hoje uma necessidade, que talvez quem nos assista pense assim, esse negócio de evangelho é complicado, porque também nós desvirtuamos tanto essa história, colocamos tanto mito, tanta capa em cima disso, adulteramos tanto, que às vezes agora é necessário a gente voltar lá no passado para entender o que significava para eles. Porque eu não sou pastor de ovelhas. A minha relação de família não é que nem a do filho e do pai. Da parábola do filho pródigo. Então, esse estudo, ele não como o pessoal brinca, encher linguiça. Por que a gente precisa estudar isso? Ajuda mesmo a entender esse mergulho? Quando a gente entende a parábola dentro daquele contexto cultural, dentro daquele contexto linguístico, dentro daquelas relações do cotidiano, a gente consegue separar o que é embalagem do que é mensagem. E aí nós podemos atualizar. Então, por exemplo, quando Jesus diz assim, se o teu olho te escandaliza, arranca-o, porque é melhor entrar na vida sem o olho do que tendo perdê-lo, ou se a sua mão é motivo de escândalo, corta. Ninguém hoje em dia vai achar que tem que cortar a mão. Mas existe um sentido por trás disso que a gente pode resgatar. E a doutrina espírita lidou com muita seriedade nesse estudo das parábolas. Eu acho que a doutrina espírita nos dá esse alerta. Nós precisamos estudá-las. Tem tempo aí, Rafael? A gente vai fazer mais uma referência. 3 minutinhos? Olha só interessante, você falou em doutrina espírita. A gente faz aqui, a gente estica no segundo bloco. Na pergunta 627, a gente separou aqui, Kardec pergunta para os espíritos, olha, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, confirmando e trazendo novidades, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Não está tudo resolvido lá? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Só para a gente deixar no ar e entrar no segundo bloco também. Jesus, a resposta dos espíritos, empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas. Porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. A gente não pode pegar aquele material de lá, a nossa realidade é isso. Então, hoje ele falaria usando o contexto nosso. E quem é que fala hoje pelo Cristo? Vamos deixar isso para o próximo? Temos ainda um tempinho, um minutinho? Antes da gente ir para o próximo, como é que seria hoje? Eu sempre me lembro quando a gente fala da parábola do joio e do trigo, em que a pessoa naquela época olhava para a plantação e via uma erva boa, uma planta boa e uma planta ruim. E ele tentava entender, e Jesus utiliza isso para dizer que Deus permite que o mal às vezes cresça ao lado do bem. Então quando a gente olha para o mundo e vê assim, coisas boas e ruins, talvez as coisas ruins também sejam por permissão de Deus. Para a gente finalizar esse primeiro tópico, então, o grande ceifador é o tempo. Então, bacana, a gente volta daqui a pouquinho com mais de parábolas e epístolas. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada.
Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Bom, gente, a gente voltou do nosso intervalo, do nosso Café com Luz, falando de parábolas e epístolas às comunidades cristãs, dentro da proposta do Evangelho, e a gente está aqui com o Saulo, né, Saulo? E a gente terminou o primeiro bloco, Saulo, dando o exemplo, né, da questão do joio e do trigo, né? Hoje, talvez, é joio e trigo. Vamos lá, gente, né? Plantação, né? E aí, o que era o joio e o trigo? O trigo era o que se queria colher. E o joio, o que era? Era uma erva. O joio era uma planta, uma erva daninha, que ela é parecida com o trigo. Se você olha assim, ela é parecida. Então, quando eles começam a crescer, é difícil distinguir, mas que ela não serve para alimentação. E aí, Jesus utiliza isso, né? Porque na época da colheita, aquilo que serve para fabricar o pão, que serve para você alimentar, vai ser recolhido aos celeiros. Aquilo que não serve vai ser atirado ao fogo para um processo de purificação. E às vezes a gente fica angustiado porque a gente acha assim, quando a gente olha para o mundo, né, fazendo a transposição da parábola, a gente olha e vê tantas coisas ruins e a gente não percebe que o nosso papel é de cultivar e de oferecer o trigo. Porque no tempo, isso vai perdurar. A gente está querendo cortar o joio logo. A gente às vezes fica preocupado em retirar o joio e não se preocupa em fazer crescer o trigo. Que é o que a parábola conta. Dos servos que procuram o Senhor e diz assim, Senhor, o Senhor quer que a gente arranque o joio? E o Senhor dá uma frase muito interessante, diz assim, não, para que na hora de arrancar você não abale as raízes. Então o que nos lembra, sabe, daquela frase de Jesus, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Porque às vezes nesse ímpeto de acabar com o mal, a gente fragiliza as raízes do bem que estão crescendo. E Emmanuel, quando comenta essa parábola, ele diz assim, a providência divina tem recursos para converter a erva daninha em planta boa, através de mecanismos de experiência, através de mecanismos de oportunidade, de transformação, e a gente vê isso no nosso dia a dia, aquele avô durão, materialista, seco, aí nasce a netinha, ele se derrete, né? Então Deus manda uma criatura frágil, afinizada, para tocar o coração da criatura. Às vezes a gente tem que mudar de cidade para converter as nossas perspectivas a uma perspectiva diferente na hora de olhar o próximo. Os recursos dessa transformação que são interessantes, nós temos que ir apurando a sensibilidade, porque você veja bem,
Um médico, quando vai tratar o enfermo, ele não enxerga, nós falamos isso até no outro café aqui, ele não enxerga o enfermo como a enfermidade. Então ele não pode, para poder tratar a enfermidade, matar o enfermo. O enfermo, talvez, o tratamento até mexa com ele, porque na retirada do joio, coisas acontecem, a gente sente o impacto, que são as experiências difíceis também. Mas o que o médico faz? Ele, para poder atacar o câncer, ele não mata o canceroso. Ele trata o problema. Ele trata o problema. E nesse tratamento há o processo de fragilidade e também há o processo de convalescência. De recuperação, de melhoria. Isso é uma parábola que nós estamos fazendo agora? Isso, essa é uma parábola. Quando você pega o exemplo de um médico tratando uma doença e converte isso para as nossas experiências da vida, é exatamente isso. É trazer algo do cotidiano para explicar uma lei. E fica mais gostoso, mais fácil da gente aprender. Então a dona de casa que está nos assistindo usa parábola com os filhos, parábola, o pai, a mãe, a professorinha. Todas as vezes que a gente compara alguma coisa, utiliza um elemento, a gente está utilizando esse recurso didático de Jesus. Então o Evangelho, na prática, que é a prática da lei de amor, está mais presente do que a gente pode imaginar. Que bacana. Vamos começar a falar um pouquinho de epístolas? Epístolas, né? Que é um nome epístolas, bonito, chique, mas é carta, né? Carta. Se fosse hoje em dia seria e-mail, WhatsApp. Né? Seria isso. E é interessante porque o Novo Testamento ele tem 27 textos. 21 são cartas. 21 dos 27 são cartas. Ou seja, a importância desse recurso na disseminação da Boa Nova. Então, se a gente pega o Novo Testamento, a gente precisa entender de carta, mas é carta daquela época. Hoje, para a gente escrever um e-mail, você tem um padrão ali, você tem o destinatário, você tem um assunto, a introdução, a conclusão, o conteúdo. Não procura se preocupar com isso. Naquela época também, carta tinha um estilo, né? Uma forma de você escrever carta. E dessas 21 cartas, nós temos 14 que são muito especiais, que são as cartas de Paulo, que não são as únicas que ele escreveu. Paulo deve ter escrito centenas de cartas, as que sobraram. Que não foi por um acaso, que só foram essas. Que eu acho que a espiritualidade deve ter cuidado para sobrar a essência, né? Mas ele tem referências nas epístolas aos Coríntios, ele fala de uma outra carta que ele escreveu em lágrimas para a comunidade de Coríntios e que nós não sabemos qual é. Então, a carta das lágrimas. A carta das lágrimas é uma preocupação que os estudiosos até hoje ainda ficam assim, né? Aonde é que está essa carta? Porque ela realmente não chegou aos nossos dias. Eu não sei se a gente ainda tem tempinho antes de fechar o bloco, mas tem uma coisa que eu queria já para preparar para o outro. Tem no livro Paulo Estevam muita coisa bonita que Emmanuel traz de contribuição para os estudos, que também são fantásticos. E um deles, né, trata do momento em que, o contexto que Paulo resolve usar esse recurso, que não vai falar agora não, vou deixar para o próximo. E uma outra coisa, para ajudar, porque se a gente for tentar ler com os códigos de hoje, fica difícil. Complicado. E ele lá, na Epístola 2 aos Coríntios, eu acho que no capítulo 3, se eu estiver errado, depois a gente corrige, ele fala da tal da letra mata e o espírito vivifica. Ele já não dá uma dica para a gente, Saulo? Eu acho que para entender epístola, a gente precisa primeiro entender isso. São cartas. E cartas que têm um destinatário. Então, muitas vezes a gente lê essas cartas como se fossem tratados teológicos. Esse é o primeiro erro. Paulo está tratando de questões concretas. Perguntas, em algumas epístolas ele chega a dizer: quanto àquilo que vocês me escreveram, eu vou responder. A gente tem as respostas, mas as perguntas a gente não tem. Mas se a gente entender isso como carta e não como tratado teológico, já é o primeiro passo. Vai ajudar a evitar as distorções. E depois entender quem é a comunidade. Para quem Paulo está escrevendo? Qual que é aquela característica? Às vezes ele dá algumas dicas no texto para a gente entender quais as questões que ele está abordando. Aí a gente começa a entender o papel dessas cartas, que é tratar de questões concretas. E se a gente tem a pretensão de reviver o cristianismo primitivo nas comunidades, nas diversas que sejam, nós precisamos prestar atenção nessas cartas. Então, no próximo bloco, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai, com o auxílio do Paulo Estevam, vamos entender quais são os critérios bacanas para a gente poder pegar esse conteúdo, essa essência. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta, o último bloco do Café com Luz, para a gente poder tratar das epístolas. Até daqui a pouco. Apoio Cultural de Altasfer, Ferro e Aço.
A mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altas Fer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Queridos amigos, voltamos aqui para o bloco final do nosso Café com Luz com nosso amigo Paulo César. Eu te chamei de Paulo e não de Saulo, né? Um dia eu chego lá, tô na estrada ainda, né? O nosso amigo Saulo César. Eu errei no intervalo, gente, mas eu tinha que fazer essa brincadeira com o Saulo aqui. Eu também chego lá, nem Saulo tem um nome, né? Vê que eu preciso correr muito. E a gente estava falando desse momento precioso para entender por que epístola, por que carta, né? E que não era um tratado teológico. Lembra para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, Saulo, como é que isso acontece, que está narrado em Paulo Estevam, da forma como você quiser agora. Passa para a gente. Como é que surgiu essa necessidade de escrever? Esse livro Paulo Estevam, é sempre bom a gente lembrar, ele mostra os bastidores de Atos dos Apóstolos. Então ele mostra a vida de Paulo antes da conversão, conta toda a história dele, nos ajuda a entender esses contextos. E na questão das cartas, ele nos dá uma informação muito boa, porque Paulo está em Corinto, que era uma comunidade pelo qual ele tinha muito carinho, que a gente lembra que de Corinto vinha Abigail e Estevão, e ele começa a perceber que aquelas comunidades que ele havia fundado mandam cartas para ele pedindo a presença dele para resolver questões que surgiram, conflitos, dúvidas, posturas. E a hora que ele olha aquela enxurrada de pedidos de visitar, ele estava na Palestina, né, no mundo antigo, no Corinto, e não tinha carro, não tinha avião. E ele olha e fala assim, é materialmente impossível atender a todos esses pedidos. Mesmo mandando já alguns Mesmo mandando as pessoas. Você não conseguiria. Você tinha que viajar, às vezes, 6 meses para chegar numa determinada localidade e depois retornar. E aí ele começa a chorar. E ele pensa consigo assim, falhei.
falhei com Jesus, eu não vou dar conta de atender essas necessidades. E naquele momento de dor, de angústia, ele sente a presença de alguém e Jesus vai até ele pessoalmente. Ele diz assim: Paulo, não se preocupe, você pode atender a todos pelos poderes do Espírito. Aí ele enxugou as lágrimas assim, mas não entendeu nada, né? Assim, tá bom, como é que é esse negócio de atender aos poderes? Jesus, alivia. E aí Jesus continua explicando, você pode escrever, porque não é a presença do missionário, mas é a qualidade do seu verbo, da sua vida e do seu exemplo. A partir de agora você poderá escrever às comunidades em meu nome. E aí ele informa: de hoje em diante Estevão vai estar mais aconchegado a ti, traduzindo os meus pensamentos, e você poderá fazer com que o trabalho de evangelização se dissemine. Então ali se estabelece o modelo. As cartas são de origem do Cristo, que Estevão filtra e que Paulo, não sozinho, porque se a gente lê as cartas, é interessante o telespectador dar uma olhada nisso, toda carta começa com um conjunto de pessoas, então Paulo não está sozinho. O que explica as dificuldades de saber quem é que escreveu. Exatamente, que é a crítica textual, a crítica literária que se faz hoje em dia. Não foi ele que escreveu. E aí a gente entende porque é um processo coletivo, não é Paulo sentado numa mesa escrevendo, ele se reunia com as pessoas, porque ele acreditava que se faltasse inspiração para ele, outro poderia ter, o que é um exemplo de humildade, da gente não valorizar a personalidade. E aí começam essas cartas. As pessoas mandavam dúvidas, Paulo reunia, normalmente Timóteo, Silas, Lucas estavam muito presentes com Paulo, e aí Estevão vibrava esse pensamento do Cristo para aquelas pessoas que estavam juntas, e eles enviavam essas cartas imortais. Né? Isso é um exemplo bonito, porque às vezes a gente começa, na própria tarefa bacana do movimento espírita, um movimento religioso autêntico, belo, útil, e aí começa o processo, não, a minha ideia, o meu contato, esquecendo que a gente pode agregar mais valor se trabalhar em conjunto, e que não é fácil. Segundo Emmanuel, a única epístola que Paulo escreveu sozinho, de próprio punho, foi a Epístola aos Hebreus, e talvez por isso ela seja um pouco diferente, porque ali nós temos um mestre da raça, lembrando que Paulo era fariseu, todo o conhecimento da cultura grega, cidadão romano, então é um trabalho, e não é um trabalho de dias, Emmanuel diz que é um trabalho de meses, Paulo se dedicando a esse escrito, porque ele vai utilizar de todos os elementos da cultura da história do povo hebreu. Ele não vai escrever a partir do nada. Em prisão domiciliar em Roma, né? Ele está preso em Roma. Essa foi outra das lágrimas, né? Que ele escreveu com emoção. E para a crítica textual, para os literários, diz que essa não é dele. Muitos acham que não é. Existem dois aspectos nessa epístola que chamam a atenção. Que primeiro, essa questão da forma, do estilo, que é diferente das outras cartas. Mas o segundo é que Paulo, nessa epístola, vai criticar muito o sacerdócio organizado e os ritos. Então, para a igreja primitiva, foi muito difícil. Por exemplo, Lutero relutou em aceitar essa epístola dentro do cânone. Mas ele já tinha mexido tanto no Velho Testamento que ele não quis arrumar encrenca com o Novo. Mas essa epístola, ela toca muito forte na questão do sacerdócio de Cristo e da abolição dos ritos antigos. Então, se a gente traz isso para a atualidade, nós precisaríamos rever dentro do cristianismo, de uma maneira ampla, muitas questões que hoje ainda são questões complicadas de se abordar. É delicado porque hoje, inclusive, com todos os recursos que nós temos, talvez seja, aí sim a gente pode pegar e trazer para essa essência para os dias de hoje. Qual é a nossa responsabilidade quando a gente pega e publica numa rede social? Quando a gente acha, a despeito de termos as nossas razões, os nossos pontos de vista, em que nós publicamos ou mandamos um e-mail ou cartas, porque hoje é muito fácil, a exposição é muito grande. E como ele, o processo das cartas, ele se cercava de amigos, pedia para ler, editava, via, né? A gente não poderia também, é um aspecto que a gente poderia trazer para nós? O Paulo diz assim, né? Vós sois as cartas do Cristo. O que significa que tudo que a gente faz, tudo que a gente escreve, tudo que a gente diz, tudo que a gente sente, que a gente pensa, acaba reverberando o ambiente à nossa volta. E se a gente não está sintonizado com a esfera do Cristo, com a boa nova, a gente vai reverberar aquilo que a gente está trazendo no coração e nem sempre isso é bom.
Por isso o cuidado na hora de encaminhar um vídeo, na hora de mandar um e-mail, na hora de retweetar alguma coisa, porque naquele momento nós estamos amplificando uma mensagem. E qual mensagem que nós estamos amplificando? Faz sintonia com o meu coração? Não faz? Passa pelo crivo da razão? Saulo, nós estamos chegando ao fim do nosso café e você sabe que eu tenho uma predileção, a gente já se conhece há bastante tempo, sobre esse texto do Irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Humberto de Campos, o capítulo 45 do livro Luz Acima, que ele fala da escritura do Evangelho. As cartas são parte do Evangelho. E você falou em cartas vivas. Aqui é o Cristo conversando com o seu colegiado, dizendo que, preocupados com o material, eles não tinham, era a Torá, esses ensinamentos eram novos, não tinham ainda escritos. E olha o que ele vai falar, se não me engano, para poder Filipe, né? Ele vai falar assim, olha, usaremos a palavra para divulgação quando for necessário. Sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino do céu. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da compreensão. Aí ele vai falando e fala assim, olha, o material precioso da exposição do Evangelho, da Boa Nova, reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, através dos nossos atos, palavras e resoluções. A escritura do Evangelho é o próprio coração do discípulo. E é aí que a gente entende que essa boa nova, essa boa notícia, está grafada de maneira imperecível em um material que o tempo não corrói, que é o nosso sentimento. E aí não vão haver falhas, detalhes em que a essência não possa ver, né? Saulo, eu te agradeço. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui, dos nossos amigos, né? Telespectadores, Tomaram café, esse papo informal, muito bom falar de Evangelho dessa forma. Beijo no coração de todo mundo, até a próxima. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora
ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Eu tive uma visão de um lugar onde a paz existe, crianças têm onde morar. Mas o céu está fechado agora e você não deve ir embora. O seu céu particular. Eu quero ver o céu se abrindo agora. Eu quero ver mais sorrisos, embora eu sei que muitas vezes eles fogem do seu lugar. E a vida ensina, tudo pode ser belo. A beleza é parte de um coração sincero, eu sei. Eu quero muito poder acreditar. Numa manhã de um dia qualquer eu pude enxergar dureza do coração que faz a luz se apagar. Mas de certo a luz não vai embora, ela espera, já chegou a hora, pronte tudo, nós vamos viajar. Eu quero ver o céu se abrindo agora. Eu quero ver mais sorrisos.
Então, Cartas para Deus é uma música que a gente conclama as pessoas a elevarem e entregarem os seus melhores pensamentos até Deus e que a gente possa, independente do momento que a gente vive no mundo, que a gente possa elevar os nossos melhores pensamentos e fazer o nosso céu particular, independente do momento que a gente esteja, independente do local que a gente esteja, que a gente possa, através de bons pensamentos, contagiar toda a nossa volta. Encerramos aqui o nosso programa. Agradeço a sua amável atenção e peço a Deus e a Jesus que o abençoem, que o protejam, como também a todos os seus familiares. Fiquem com Deus. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.